começar falando com um bug que acontecia muito em GTA, que não é uma novidade, né? Esse título da Rockstar Games já tem aí muitas complicações nesse aspecto. E em GTA Vice City, lá nas primeiras cópias de lançamento em 2002, havia um bug desagradável durante a missão de fábrica de sorvete. Tudo acontecia perfeitamente no game até você chegar nessa missão específica, e se alguém tentasse salvar o jogo nessa fase, os dados salvos eram corrompidos, exigindo que você começasse tudo desde o início do jogo. Claro que isso foi corrigido para as cópias subsequentes do game, mas aquela sensação de perder o progresso deve estar entalada na garganta de quem teve os dados corrompidos lá na época do GTA Vice City. Se você jogou esse game no lançamento, pode ter sido vítima desse bug deletador de arquivos. Nos tempos de PS2, uma coisa muito comum era receber discos demo dos jogos que estavam para sair no futuro. E muitas vezes esses jogos demos vinham junto com revistas de games. Isso é uma coisa muito comum, acontece ainda hoje em dia, mas antigamente acontecia muito mais. Uma dessas revistas era a PlayStation Underground, que diferente da revista PlayStation oficial, essa aqui vinha em forma de CD-ROMs, que podiam ser reproduzidos nos consoles PlayStation e PlayStation 2. É uma revista em mídia digital, vamos dizer assim. E em 2004, antes do lançamento do jogo Beautiful Joy 2, muitos membros da revista receberam essas demos. Era como se fosse um jogo grátis, né, para quem ajudava a patrocinar a revista. No entanto, o que ninguém imaginava era que ao inserir esse disco no seu videogame, no seu PlayStation 2, Beautiful Joy 2 apagava todos os arquivos salvos no seu memory card. Sim, ele não apagava os arquivos salvos do jogo Beautiful Joy 2, não. Ele apagava todos os arquivos que já estavam salvos lá no seu memory card desde sempre. E logo depois formatava o seu cartão. Olha que sacanagem desse bug. E nesse caso em especial, a situação ficou tão ruim que a Sony teve que alertar oficialmente as pessoas sobre essa demo. Não use essa demo no seu PS2, que vai perder todos os dados do seu memory card. Realmente, o disco de Beautiful Joy 2 é coisa do demo. Um bug dos jogos Pokémon que se tornou um dos mais famosos da série é o Missigno. Você provavelmente já ouviu falar do Missigno, ele é uma anomalia de muitas maneiras diferentes. Missigno primeiramente apareceu como um Pokémon defeituoso e às vezes tão bugado que parecia uma confusão de pixels. Originalmente nem era para existir ali dentro do game, só apareceu ali dentro de Pokémon quando o jogo não conseguia reconhecer exatamente qual Pokémon criar naquela área. Ele não conseguia criar Pokémon nenhum e criava essa bagunça aí que acabou se tornando conhecido aí no futuro como Missigno. Para os mais espertinhos no game, esse bug ajudou a duplicar itens se você fazer da maneira correta ali em Pokémon. Porém, para os jogadores mais desavisados, Missigno também pode causar falhas no jogo e apagar todos os dados que você tiver. Provavelmente a maioria dos jogadores que exploraram Missigno tiveram seus dados deletados. Então, no lugar de duplicar aquele item raro que você tanto cobiçava ali em Pokémon, você acabou perdendo tudo mesmo. Quando o Soul Calibur 3 foi lançado em 2005, os jogadores não esperavam por um bug deletador de arquivos na versão do PlayStation 2. Só que esse bug aqui é meio estranho, ele não se manifesta dentro do jogo. Você pode jogar normalmente, zerar o jogo, salvar, que tá tudo beleza. O bug apenas acontece quando você está mexendo no seu memory card, configurando, copiando e mexendo nos arquivos ali no memory card. Bom, se você tivesse qualquer dado salvo de Soul Calibur 3 no PlayStation 2 e tentasse mover qualquer tipo de arquivo ali no seu memory card para outro memory card, copiar, deletar, qualquer coisa que você tentasse mexer ali no memory card, automaticamente os dados de Soul Calibur eram apagados, sem mais nem menos, eles se autodestruíam. Ainda bem que ele apagava apenas os dados do Soul Calibur 3, né, que nem outros bugs aí do vídeo, que apagavam todos os dados de todos os games, aquilo lá era complicado mesmo. Esse aqui é ruim, mas nem tanto. Provavelmente a Bandai Namco corrigiu esse problema um tempo depois, mas não há tempo de deixar muitos jogadores na mão depois de perderem todo o seu progresso.
Mesmo os jogos atuais, como Crash Team Race, por exemplo, não estão protegidos, não 100% pelo menos, contra esse tipo de bug deletador de arquivo. Dessa vez, essa falha específica ocorria quando jogávamos o modo Time Trial. Se você jogasse um certo número de vezes essa modalidade, os dados fantasmas do jogo excediam um certo tamanho ali em disco, corrompendo assim todo o salvamento. Era tudo deletado, você perdia tudo. Isso num jogo de 2019, hein? Ainda bem que hoje em dia existem atualizações e correções e os desenvolvedores consertaram o problema o mais rápido possível. E os jogadores que haviam comprado o game até aquele momento receberam 2.500 Wumpa Fruits para dar aquele upgrade no seu veículo, já que todos os seus dados foram corrompidos. Quase que um prêmio de consolação para esses jogadores. Melhor que os outros games dessa lista, né? Que os jogadores tiveram todos os seus dados deletados e não ganharam nada por isso, nem 2 tapinhas nas costas. Imagine só aquele jogador que perdeu um salve aí de um RPG que jogou 1.000, 2.000, 3.000 horas. Ah, deve estar chorando até hoje, né? Porque não é fácil não deletar o seu arquivo. Já aconteceu com você? Comenta aí a sua experiência. Quem conhece a história de Matrix sabe que existe um dilema entre tomar a pílula azul ou a pílula vermelha. E assim como no filme, se o protagonista tomar a pílula vermelha, o jogo te levará para a jornada completa, com o Neo sendo escolhido e tudo que aconteceu no filme também acontece quando você estiver jogando. Mas você já parou para pensar que essa decisão de tomar a pílula azul ou vermelha deixa toda a trilogia dependente da escolha definitiva somente de um personagem? O que ele escolhe é o que vai definir o que vai acontecer em seguida? Bom, quando você joga Matrix Path of Neo, você também tem essa opção de escolher uma das duas pílulas. E se por acaso você for um jogador bem preguiçoso, pode escolher a pílula azul como um tipo de atalho para finalizar o game mais cedo. Se você escolher a pílula azul, isso permite que Neo volte para sua vida comum, sem nenhuma lembrança de Morfeu ou qualquer outro evento que tenha acontecido. Esse é o caminho mais fácil e sua recompensa é o final do jogo. Não é uma cutscene, não é nada surpreendente ou algo do tipo, é só o final mesmo, um game over. O jogo oferece a escolha, mas você tinha que escolher a pílula vermelha, né? E se você escolher a azul, que não é o caminho convencional, acaba recebendo uma punição, já que Neo apenas continua com a sua vida chata no escritório. Perhaps I was wrong about you, Neo. I'm sorry you won't be joining us. A punição que você recebe no jogo Far Cry 4 é muito parecida com a que eu acabei de falar aí no jogo Matrix, já que se você literalmente não fazer nada por 15 minutos no início do game, iniciará os eventos que terminam o jogo antes mesmo dele começar. Logo no começo de Far Cry 4 encontramos o antagonista psicótico Pagamin em sua sala de jantar quando chegamos lá pela primeira vez. Ali acontece uma cutscene e um pouco de conversa entre você e ele, até que o vilão deixa você ali na sala de espera, né, enquanto vai para outro cômodo da casa para torturar outro personagem. O negócio é tão bizarro que nessa hora o mais sensato seria você sair correndo dali o mais rápido possível, já que esse doido está ali por perto e provavelmente você será o próximo em sua lista. No entanto, se você fazer ao contrário do que o jogo sugere, ficar parado nessa sala aí por 15 minutos, parado mesmo, sem fazer nada, só ficar dentro da sala, não saia daqui. 15 minutos depois iniciará uma cadeia de eventos que terminam o jogo antes mesmo dele começar. Sim, o jogo acaba e game over. Tem uma pequena cutscene e game over mesmo. Para alguns isso pode ser visto como um bônus, por causa do final dramático, tem um desenrolar da história ali, com as cinzas no altar e tudo mais. Só que por outro lado é um tipo de punição, já que você fazendo dessa maneira vai perder toda a experiência do game. Tudo que você fez foi ficar parado numa sala por 15 minutos. Get it out of your system? Good. Maybe now we can finally shoot some goddamn guns.
No início de Super Paper Mario, nosso querido encanador é solicitado a salvar a Princesa Peach e mais alguns reinos que estão nas garras do Conde Black. O problema do Mario é que quem controla a passagem entre os mundos diferentes ali é o próprio Conde Black, e Mario precisará de toda a ajuda possível, incluindo seu inimigo Bowser, para derrotar o Conde Maléfico. Isso tudo deixa o jogo mais longo e mais desafiador, o que é bem legal. Mas existe um caminho mais fácil, já que os jogadores têm a opção de negar o chamado para essa aventura. Sim, você pode dizer que não quer salvar a Princesa Peach e não quer salvar o reino, mas isso tem uma punição. Durante o game você encontra Merlon, um mago que pede a Mario para usar 3 dimensões para salvar a princesa e os mundos que estão dominados pelo Conde Black. Ele vai perguntando se o protagonista quer ir para a missão, e se você negar a missão 4 vezes seguidas, algumas palavras decepcionantes de Merlon surgem na tela e sua punição será um rápido game over. Você acaba de falar não e o jogo simplesmente finaliza. Aqui, negar o chamado para salvar a princesa e os outros reinos só lhe renderá mesmo um final relâmpago do jogo. Saindo do mundo colorido e divertido de Super Mario, vamos para as profundezas de Diablo 2, mais especificamente no pacote de expansão Lord of Destruction. Nessa etapa você está na busca de matar o último dos 3 vilões principais, o Baal. Esse monstro é cercado por muitos súditos que receberam ordens para acabar com você. A batalha é dura e com certeza deixará qualquer guerreiro esgotado, mas nem pense em parar de se movimentar nem por alguns instantes. Se você ficar parado nesse cenário aqui por alguns momentos que seja, fará com que o Senhor da Destruição solte uma risada maligna e chova um ataque elemental aleatório em você. Um ataque elemental super forte mesmo, que você não pode ficar parado. Toda vez que você dá uma paradinha para descansar, receberá uma punição severa com um dano elemental logo em seguida. Não pode parar aqui não. No final das contas, Diablo 2 te obriga a se manter em movimento e qualquer decisão fora disso será passível de punição com game over. Se você já jogou o Batman Arkham City, sabe que pode jogar com a Catwoman, né? A mulher gato com sua própria história independente que se entrelaça com o enredo principal do jogo. Durante essa parte do game, Catwoman está em uma missão para recuperar seus pertences financeiros, e quando ela finalmente encontra o cofre com todo o seu dinheiro, o jogador tem a opção de deixar Arkham City com todas as malas cheias de dinheiro e tal, que você acabou de recuperar, ou abandonar toda a grana e voltar para salvar o Batman. O Batman estava em apuros e você tinha uma escolha ali: todo o dinheiro e vai embora, ou larga o dinheiro e volta e salva o Batman. A coisa certa a se fazer aqui, segundo o jogo, é salvar o Batman, mas se você optar por ir embora com o dinheiro e sair pela porta, uma sequência de final precoce do jogo começará a ser reproduzida. Nessa sequência é contado sobre a morte do Batman e tudo se acaba. Sim, ele morre mesmo, você deixa ele lá pra morrer. A mulher gato fica com todo o dinheiro, mas o jogo encerra na mesma hora e ainda te pune com a morte do protagonista Batman. E morreu. Nos anos 90, Sonic the Hedgehog era um dos mascotes mais amados entre os jogadores, justamente por ser muito rápido. Para você ter ideia, o slogan do ouriço na época era velocidade. Essa proposta também era explícita em Sonic CD de 1993. Se você reparar, a batida no pé do Sonic ali, todo impaciente, é uma característica de marca registrada de que realmente ele quer velocidade, quer estar sempre correndo, voando por aí. Mas como tudo na vida, nem sempre dá para ter o que queremos na hora que queremos, mas pelo visto o Sonic não entendia esse conceito, né? E era tão impaciente que se você ficar 3 minutos parados aqui em Sonic CD sem apertar nada no jogo, sem apertar nenhum botão, o próprio Sonic pula fora da tela ali, desperdiçando a sua vida e obrigando você a iniciar o game tudo de novo. É uma punição bem severa que acontece aqui. Ficar parado por 3 minutos em Sonic CD gera morte, né? Praticamente o Sonic tira a própria vida e você
você tem um game over precoce como punição, vai ter que iniciar o game tudo de novo mesmo. Sacanagem isso aí. Mas então lembre-se, né, toda vez que você jogar Sonic CD e precisar dar uma pausa, dar uma saidinha, aperta o start, né, não deixa o personagem parado, caso contrário você será punido. E por último eu escolhi Alien Isolation, o jogo mais punitivo desse vídeo se você for um jogador medroso e tentar se esconder em vez de seguir em frente na missão. A maioria dos jogos de terror e sobrevivência exige que você sempre esteja em movimento ali. Alien Isolation é um exemplo disso, mas lá tem um predador em constante evolução querendo te pegar, querendo te matar. Então suas táticas ali só de sobrevivência nunca são tão simples assim. O jogo te manda seguir em frente, mas você às vezes precisa se esconder, né? Precisa ficar em stealth ali contra a criatura. E você pode até pensar que está seguro, escondido em algum canto do cenário. Só que, na verdade, esperar muito tempo é exatamente o que estraga o seu disfarce, pois o alienígena pode rastrear o seu cheiro e sua IA em constante aprendizado se adapta às táticas covardes que você fizer aí ao longo do jogo. Você será punido se ficar parado, se não seguir o que o jogo está mandando você fazer. É um jogo de perseguição, um jogo de evolução. E se você não seguir as regras, ficar mais parado, mais escondido, você será punido, você será devorado. Aqui o jogo praticamente te obriga a seguir em frente, mas muitas vezes precisamos nos esconder e é aí que mora o perigo. Num jogo de sobrevivência, ser cauteloso geralmente é uma boa ideia, só que em Alien Isolation sua cautela vai lhe render uma punição com game over. Sobre o jogo Visage, onde o protagonista fica preso boa parte do game em uma casa extremamente assustadora e escura e seus melhores acessórios são chaves e fósforos. Isso deixa tudo mais sombrio, já que um dos principais pontos do game é o fato do protagonista não usar armas. Acontece que mesmo poucos jogadores sabendo, existe sim uma shotgun no jogo se você souber onde procurar. Uma shotgun no jogo Visage seria extremamente útil se essa arma não fosse apenas um item colocado como easter egg que sacaneia o jogador. Como? Bom, deixa que eu te explico. Depois de se esgueirar nas paredes escuras do porão dessa casa e usar até uma cruz como uma ponte, você finalmente vai encontrar a tão esperada shotgun, e o próprio jogo mostra os detalhes da shotgun ali numa cutscene. Só que no final dessa mesma cena, o protagonista dispara a arma para fazer um teste e descobre que você foi enganado na cara dura. O jogo te deu esperança de ter um excelente item para combater os inimigos, só para no final tirar isso de você lhe entregando um brinquedo. Isso não se faz em um jogo de terror e sobrevivência. Pessoas enganadas. O clássico Castlevania Symphony of the Night abriga inúmeros easter eggs que apimentaram ainda mais a vontade de jogar esse clássico desde o seu lançamento em 1997. Tem muito easter egg mesmo, só que nem todo easter egg é útil para o jogador e, por exemplo, ao explorar as profundezas de uma certa cachoeira, você encontra um baú que contém um item chamado Secret Boots, ou em português, uma bota secreta. Quem descobriu esse item pela primeira vez lá nos anos 90 com certeza imaginou que essa bota lhe concederia um poder épico, ou quem sabe até algum upgrade na barra de vida ou outra ajuda ao protagonista. No entanto, a Secret Boots apenas deixa o Alucard um pixel mais alto. É, só isso mesmo, ele cresce um pixel no game e acabou. Parece nada, né? Mas se tratando de Symphony of the Night, um pixel a mais pode fazer a diferença em várias situações para jogadores mais avançados. Um protagonista um pixel mais alto pode alcançar certos lugares que antes era impossível, mas só se você realmente for pro no game, aquele cara que explora o mapa para todo lado mesmo. Para a maioria dos jogadores convencionais que zeraram o game, um pixel a mais não era o que se esperava de uma bota secreta.
Talos Principle 2 é um jogo de quebra-cabeças e exploração que leva os jogadores a um mundo futurista e enigmático, onde devem resolver uma variedade de puzzles complexos usando habilidades de manipulação de objetos e mecânicas de física. O enredo desse título explora temas profundos sobre inteligência artificial, consciência e o propósito da existência. Esse jogo tem vários easter eggs e referências, mas um deles realmente te faz refletir sobre a sua existência depois que você descobre que foi enganado. No mundo Oeste 1 do game, existe um baú que está à beira do rio, bem chamativo ali aquele baú, e está trancado. Mas averiguando essa mesma região, você descobre uma chave escondida, e ao encontrar essa chave e fazer todo aquele longo caminho de volta até o baú, finalmente recebemos a nossa recompensa. E ao abrir o baú tem apenas barras de ouro lá dentro. Bom, isso seria um grande achado em outros jogos, né? Ouro, dinheiro no jogo vale muita coisa, mas em Talos Principle 2 o ouro não vale nada. Não existe nenhum uso para ele, zero mesmo, é inútil. Ou seja, só essa descoberta já seria um easter egg inútil, né? No entanto, os criadores do game queriam realmente sacanear os jogadores. Então, se você coletar esse ouro, seu personagem robótico andará em câmera lenta. É como se o ouro fosse tão pesado que o personagem não consegue mais correr, ele só caminha mesmo e caminha bem lentamente. Tanto esforço para nada, ou menos que nada, já que você tem prejuízo ao coletar essa recompensa. Ainda bem que dá para devolver o ouro no baú e voltar à sua velocidade normal, mas o tempo perdido em busca desse baú inútil nós nunca recuperaremos. High On Life é um jogo de tiro em primeira pessoa que se destaca por ser um enredo excêntrico, diálogos sarcásticos e armas falantes. Aliás, essas armas têm personalidades próprias e oferecem até comentários engraçados e peculiares ao longo do jogo. É bem legal essas armas aí. A história do game se passa em um universo onde os humanos são caçados por uma raça de alienígenas e o protagonista se torna um caçador de recompensas com a missão de salvar a Terra. O humor irreverente e a criatividade no design desses personagens são os aspectos centrais desse título, e é nesse ponto que os desenvolvedores criaram um easter egg que sacaneia você. Bom, durante um dos treinamentos do jogo, você alcança uma porta protegida pelo personagem Douglas, que é esse cabeção aí que tá na tela. Ele diz que você precisa esperar 1 hora da vida real para seguir para o próximo exercício. Aquela tela onde ele tá é uma porta, né? Está trancada, e para você atravessar aquela porta você precisa esperar 1 hora na vida real. Ele diz que isso é para você testar a sua determinação e persistência. Depois disso, nessa mesma parte, o próprio game te dá uma dica de como contornar esse tempo e procurar uma rota alternativa. Você não precisa esperar essa 1 hora, né? Mas para os caçadores de easter eggs que fazem questão de ficar 1 hora esperando, receber uma notícia não muito agradável. Na verdade, você só foi mesmo sacaneado pelo jogo, que zomba da sua cara por ter perdido 1 hora do seu tempo parado ali por nada. Sim, o personagem dá risada da sua cara, chama você de trouxa, ele zoa, zomba mesmo de você. Tanto as armas quanto o personagem cabeçudo aí, o Douglas, zomba de você, zomba da sua cara. E é por nada mesmo, por nadinha mesmo, já que no final, mesmo você esperando 1 hora, a porta vai emperrar e você não consegue acesso a ela. O easter egg que vou mostrar agora vai desbloquear a memória de quem jogou Castlevania 2 lá nos tempos dos poucos pixels. Para quem se lembra, no antigo Castlevania 2 existe um macete para você chamar um tornado que te leva para um outro local do game, escolhendo o item certo e ficando na posição certa no local correto do mapa. Fazendo isso, lá em Castlevania 2 vem um tornado e te teletransporta. Aí, passando várias décadas, o jogo Infernax foi lançado e trouxe várias referências de vários jogos antigos, mas Infernax foi principalmente inspirado em Castlevania, o estilo e tudo mais. E sabendo disso, quando os jogadores chegaram numa certa parte do game, que aliás é idêntica àquela fase lá de Castlevania 2, que você chama o tornado e tudo mais, é claro que todo mundo pensou a mesma coisa. E se eu fizer o mesmo movimento aqui
que eu fiz lá em Castlevania 2 eu fazia aqui em Infernax. Será que eu vou chamar o Tornado que vai me levar para uma nova área do game? Então, de certa forma, você está correto. Enquanto em Castlevania 2 o Tornado te leva para uma nova área, em Infernax o Tornado te leva para o céu e literalmente mata o protagonista. De certa forma, você foi para uma área nova. E por último, eu escolhi um easter egg no jogo Mario & Luigi Dream Team, um RPG do Nintendo 3DS, onde Mario e Luigi viajam para uma ilha para ajudar a Princesa Peach a resgatar os habitantes de lá que estavam sendo sequestrados pelo vilão. E entre missões e quebra-cabeças, Luigi e Mario encontrarão uma fonte no local conhecido como Monte Pidgemaddia, que segundo consta, você pode beber aquela água da fonte livremente. Bom, beber água em fontes na maioria dos games te concede um pouco de cura e quem sabe até te dá alguma energia extra ou aumenta os seus power-ups. Geralmente é assim nos games, né? Só que não em Mario & Luigi Dream Team, pelo menos não por enquanto. Se você beber água nessa fonte, aparecerá uma mensagem na tela dizendo que você agora está preso num sonho e não há como sair de lá. Então o jogo simplesmente dá game over. Sim, do nada, você tem um game over e o jogo finaliza. Mas quando você pensa que já está tudo acabado, todo o seu esforço foi em vão, e você pode dar continuidade no game. Aí sim você consegue restaurar a sua vida como recompensa. Você não tem game over de verdade, era tudo mentira. O game over fake aí foi só para sacanear o jogador mesmo. Mesmo em jogos mais antigos, onde códigos de trapaça faziam parte do dia a dia dos jogadores, era uma coisa bem normal, haviam games que te puniam caso você tentasse usar códigos específicos. Trapaças que deveriam te deixar invencível nos games acabam te punindo de alguma maneira bem vergonhosa. E são alguns desses exemplos que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Assista o vídeo até o final e não trapaceie, deixa o like se gostar do conteúdo, beleza? Bora lá! Vou iniciar o vídeo com o título do Game Boy The Legend of Zelda Link's Awakening. Aqui, se você tentar trapacear, receberá o título de Thief, ou ladrão em inglês. Ladrão! Se durante o jogo você tentar trapacear removendo itens de qualquer uma das lojas do game sem pagar, ou seja, roubar a loja, Link não apenas perderá todos os privilégios necessários para fazer a compra naquela loja, mas também será para sempre marcado como um ladrão. Ladrão! O próprio jogo realmente substitui o nome do personagem escolhido por ladrão. Se ser chamado de ladrão pelo resto do jogo não for nenhum impedimento para você, então nem podemos chamar isso de punição, né? Mas caso contrário, essa atitude vai te perseguir em cada fala até o final do jogo. Ladrão! Outro título que te pune por usar códigos de trapaça é Heretic, um FPS dos anos 90 criado a partir do mesmo motor gráfico de Doom, e por isso é tão semelhante ao jogo da id Software, até porque Heretic também foi publicado pela id Software, apesar de não ter sido desenvolvido por ela. Aqui enfrentamos várias criaturas demoníacas, só que não com armas pesadas igual em Doom, e sim com magia e outros acessórios mágicos. Mas só que a pegada é a mesma de Doom. Sabendo disso, muitos fãs de Doom tentaram usar os mesmos códigos do game da id Software aqui no jogo Heretic, e o resultado foi uma punição severa. Embora Heretic tenha seus próprios códigos de trapaça, se você tentar inserir os códigos de Doom vai dar ruim. Por exemplo, o código IDDQD, que é o código de Doom para o modo God, né, o modo Deus aí do jogo. Se você usar aqui em Heretic, será morto e enviado de volta para a tela principal. Você não vira o modo Deus não, você morre mesmo. E além de morrer, aparecerá uma frase para você dizendo assim, tentando trapacear
KFA, hein? O jogo te zoando por essa trapaça. Só que tem mais, hein? Se você usar o código IDKFA, que é o código de Doom, para ter todas as armas, o jogador aqui perde todas as armas. É um efeito contrário. E ainda aparece uma mensagem dizendo assim: cheater, você não merece armas. Mais uma vez, o jogo zombando de você. Apesar de ambos os games terem participação da id Software, os códigos de Doom aqui funcionam totalmente ao contrário, né? Eles te punem caso sejam usados em Heretic. Em 1995, um jogo FPS ambientado no universo de Star Wars foi lançado para PlayStation e MS-DOS. A LucasArts acertou em cheio em Dark Fortress, pois o jogo traz boas memórias para quem jogou nos anos 90, né, até hoje. Inclusive, também lembranças ruins de quando você tentava usar um certo código e era punido por isso. Um dos códigos que todo jogador queria utilizar em qualquer game, em qualquer época, né, é o modo Deus, aquela trapaça que te deixa invencível. E nessa versão de Star Wars existe esse código, só que ele se chama Lion Lame. Essa palavra aí é uma abreviação do nome LucasArts misturado com uma autoafirmação de que você é um lame. Em inglês, né, lame significa algo como muito ruim, muito fraco, um lame. Aqui a punição é você ter que se humilhar para os desenvolvedores da LucasArts, afirmando que você não joga nada, precisa de um código supremo para passar as frases, você é muito ruim. Se você tem algum amor próprio, essa é uma das piores punições quando você trapaceia no mundo dos games. Em 2004, a Nintendo lançou o Paper Mario The Thousand Year Door no GameCube, e dentro do jogo existe uma loteria onde o jogador pode usar um bilhete diariamente. Se os números saíssem para você, né, se você ganhar o sorteio, vai ganhar um prêmio. Esse bilhete só podia ser usado uma vez ao dia, um dia na vida real mesmo. Só que os jogadores logo aprenderam que poderiam repetir consistentemente esse processo, enganando o relógio do console, tentando novamente até quando eles quisessem. Era só ir lá e mudar a hora do GameCube. Se você fizer essa trapaça manipulando o relógio do seu GameCube, o personagem Bob Omb, que é o administrador dessa loteria, vai te atormentar aí fazendo perguntas até você admitir a culpa. Ele faz várias perguntas, você é obrigado a responder e essas respostas vão te obrigar a admitir a culpa. E logo em seguida, o Bob Omb vai ficar furioso, né, e dizer que humanos não são confiáveis. E depois disso, vai explodir tudo ali, explodir a si mesmo e vai até levar o Mario junto. Bom, pelo menos é isso que parecia, né? Só que logo em seguida o personagem é trazido de volta e o Bob Omb faz você prometer que não fará mais essa trapaça. Aí você tem que dizer que sim e tudo mais, vai receber seu prêmio, mas imediatamente já pode voltar a trapacear se quiser. Essa explosão, né, essa raiva que o Bob Omb fica é só um alerta do jogo Paper Mario, enquanto te ensina a andar na linha dentro do game. Você pode escolher se você quiser ser um cara honesto aqui ou não, pode ir lá e manipular o relógio à vontade, mas sempre será apreendido e vai ter que assumir que você trapaceou. E por último, o jogo de aventura point and click dos anos 90, que te punia de forma criativa caso você tentasse burlar o sistema. Esse título foi jogado na época principalmente no Windows e Commodore 64, e muitos jogos de PC você comprava o CD, né, para instalação do game, e nele vinha um código para você inserir, provando que aquele jogo foi comprado por você, foi pago, é original e tudo mais. Assim como qualquer jogo original que você compra e tem que instalar no seu PC. Mas no game Zack McCracken, se você mudasse de região do mundo e tentasse abrir o jogo novamente, tipo, você tá na América e vai lá pra Ásia, tentasse abrir o jogo novamente, o título te obrigava a inserir novamente o código de ativação, aquele código que veio junto quando você comprou o jogo. Caso nas configurações você mudasse a região do mundo e quisesse jogar, teria que sempre usar o código original novamente, quase que uma reinstalação do jogo. E aí que tá o problema, tentar colocar uma chave não registrada, por exemplo, o personagem era jogado direto numa cela, impedindo de jogar, e você ficava preso mesmo. Nessa prisão há um guarda que fica falando ali pra você, jogador, ir na loja, ir numa loja física e comprar um jogo original e só depois voltar aqui e inserir um código válido, caso contrário nunca sairá dessa cela. E esse guardinha fica aí te dando um sermão por 2 minutos e depois até sai da sala e você fica preso nessa cela, e tudo só volta normal mesmo se você reinserir aí o código original. Essa é a punição mais severa de todas, né, caso você tenha perdido a
a chave do game. Aí sim, nunca mais vai conseguir jogar. Banjo-Kazooie original. Este está entre os jogos de plataforma 3D mais amados de todos os tempos. Não tem muito o que reclamar aqui, só não gosta mesmo quem nunca jogou. No entanto, existe uma armadilha que à primeira vista você pode não levar a sério, mas o resultado final é ver o seu save game sendo apagado na sua frente. E eu vou te explicar como isso acontece. Existe um local chamado Treasure Trove Cove, e nesse local você pode tentar fazer alguns códigos de trapaça pisando em alguns quadrados no chão com algumas letras. Mas tenha em mente que ao fazer isso, a antagonista, também conhecida como a bruxa Gruntilda, aparecerá para você e dirá assim: pare com essa trapaça ou seu game pack eu apagarei. É a bruxa avisando que vai apagar o seu progresso no videogame. Se você ignorar esse aviso, o próprio jogo envia a topeira Buttles, aquele personagem que sempre te ajuda ali no game. Ele chega e diz: Banjo, se você usar um terceiro código de trapaça, seu game pack será apagado. Você tem certeza que quer fazer isso? Bom, se Banjo pressionar sim, Gruntilda volta e se vangloria por ter apagado todos os seus dados do jogo. Sim, eles vêm e apagam seu arquivo. Esse jogo foi sacana em apagar seu save, mas se você chegou tão longe nesse castigo, não foi por falta de aviso. Os desenvolvedores e editores de videogames têm implementado medidas anti-pirataria engenhosas há várias décadas em vários games. No entanto, poucos jogos foram capazes de criar uma coisa tão diabólica e tão ousada quanto a capacidade do jogo Earthbound, aquele do Super Nintendo, de apagar seus arquivos de salvamento caso você não esteja jogando o jogo original. Sim, jogou Earthbound pirata, vai ter seu save deletado. Para ser justo, demorou quase um ano inteiro para Earthbound chegar à América do Norte após sua estreia em agosto de 1994 no Japão. Então a versão paralela acabou que rolava solta por aqui por muito tempo lá nos anos 90. E além de inimigos aleatórios muito difíceis que apareciam nessa versão pirata para você enfrentar e até inúmeros avisos durante o jogo dizendo que era um crime grave copiar jogos de videogame, existe uma punição pior ainda quando o protagonista Ness chega ao final da campanha e finalmente alcança o vilão Gigas, o vilão principal do jogo. Se você estiver jogando a versão pirata de Earthbound, nessa etapa o jogo simplesmente congela, ele não vai mais pra frente. Aí força você a reiniciar o game. O problema é que ao reiniciá-lo, você descobre que seu progresso foi completamente apagado. Tudo que você conquistou em jogo foi completamente deletado para sempre. Essa é a punição por não jogar a versão original do título. Partindo agora para Nier Automata, um jogo que ficou extremamente famoso mais recentemente, mas que já usava o recurso de apagar arquivos salvos dos jogadores desde o jogo original. E o fator que define bem, todos os títulos Nier é ter que abrir mão de seus próprios dados salvos para ajudar outras pessoas a ter sucesso. No Nier original, por exemplo, você só pode completar totalmente o final desse se comprometer a apagar o personagem titular Nier da sua existência. Você é avisado 3 vezes que se seguir em frente excluirá seu arquivo salvo e comprometer-se com ele apagará totalmente a memória de Nier de todos os personagens. Você fazendo essa escolha no jogo original vai apagar todos os seus arquivos. Já em Nier Automata, para salvar seus entes queridos, você terá que abrir mão de algo que é seu, e isso vai além de apenas os seus pertences pessoais, mas estar disposto a deixar o passado para trás para trabalhar em direção a algo novo. É isso que eles tentam passar para você ali, Só que na verdade eles só queriam deletar os seus arquivos. Aí, sabendo disso, para adquirir o final mesmo de Nier Automata, você deve optar por excluir o arquivo salvo quando for solicitado. Aí cabe a você, decidir se a recompensa vale esse sacrifício.
Zero Ranger é um side-scroller subestimado e surpreendentemente difícil que parece ter passado desapercebido pela maioria das pessoas após o seu lançamento em 2018. É um jogo bem no estilo antigão, né, dos side-scroller, os jogos de navinha de antigamente, e isso que eu achei bem legal. A trilha sonora também é muito boa. Bom, e se você conseguir chegar até o final desse game, que aliás é bem desafiador, você terá uma escolha. Sacrificando todos os seus continues, você terá a chance de lutar contra o verdadeiro chefe final do jogo. Esse na verdade é o chefe mais difícil desse game, que já é extremamente hard. Bom, se você falhar, não apenas não poderá tentar novamente, né, não poderá lutar de novo com o boss, mas o jogo excluirá totalmente o seu progresso e a única escolha será começar tudo do zero. Sim, morreu pro boss uma vez, perdeu seu arquivo de salve. E para piorar a situação, o jogo vai exibir ali uma cena bem longa e única da sua morte, ela meio que zombando da sua cara, né? E se toda essa situação não está ruim o bastante, Zero Ranger não avisa que seu save game foi apagado, você só fica sabendo mesmo depois de toda a frustração da derrota. Sacanagem, né? Mas ainda assim é um jogo muito bom. E por último eu escolhi Undertale para comentar no vídeo como um jogo sacana que deletou o arquivo de save de muitos jogadores, e mais de uma vez, hein? No que diz respeito a Undertale, quase tudo que você encontra no game é subjetivo, cada diálogo na verdade pode ser uma armadilha que você está prestes a cair por aí, cada atitude sua influencia no que acontecerá no jogo. Em certa parte do game você enfrentará e derrotará Asgore, um dos antagonistas de Undertale. Derrotando ele, na próxima vez que você for salvar o seu jogo, Flower aparecerá em vez do vilão. O jogo muda totalmente e esse outro vilão aparece proclamando ali orgulhosamente que seu arquivo de save sumiu para sempre. Ele joga na sua cara que deletou seu arquivo de salvamento e não tem nada que você possa fazer. Bom, isso é tecnicamente verdade. Você não terá mais acesso a esse arquivo. Você pode fechar o jogo, abrir e tentar fazer o que você quiser. O jogo não está, o salve, né, não estará mais lá, a não ser que você lute e vença Flower. Se você vencer, conseguir derrotar esse vilão, o jogo sim devolve o seu save game, menos mal, né? Porém, foi só dessa vez, pois Undertale tem outras maneiras de deletar o seu arquivo definitivamente. Sim, outras coisas podem acontecer e é possível que o jogo delete seu arquivo de save para sempre. Undertale é conhecido por manipular o jogador através de cada diálogo. Tudo que é dito no game pode e será usado contra você alguma vez. Então, ter um arquivo de salvamento deletado enquanto joga é bem a cara desse título. Uma prática dos games conhecida como save scumming, que é quando você salva o game antes de tomar uma decisão importante, antes de enfrentar aquele inimigo difícil, ou só para ter a possibilidade de voltar atrás e tentar algo novo, caso dê errado. Aposto que todo jogador faz muito isso só por precaução, porém esse tipo de jogo, que permite saves infinitos, abre brechas para trapaceiros que abusam do save scumming e muitas vezes são punidos por isso. Um exemplo está em Fallout New Vegas, em que a desenvolvedora Obsidian Entertainment resolveu dar um jeito nos trapaceiros. O jogo tem vários cassinos onde você pode apostar no blackjack, jogar na roleta, tem caça-níqueis e tudo mais. O intuito aqui é ficar rico mesmo. Então, é óbvio que os jogadores tentaram a tática mais manjada do mundo dos games: salvar antes de apostar e recarregar caso você perca essa aposta. Um plano que parece perfeito, né? Mas não em Fallout New Vegas. Se você tentar esse golpe, que você salva o jogo um pouquinho antes da aposta, e se você ganhar você deixa, se você perder você carrega o seu último save, o jogo percebe na hora o seu esquema e bloqueia o jogador. Na hora que você vai carregar ali aquele save que você acabou de fazer, o jogo te barra e alega que por questões de segurança você será obrigado a ficar de castigo por 60 segundos. Você fica 1 minuto sem poder apostar nada. Toda vez que você tentar esse macete, o jogo vai te bloquear por 1 minuto. Pode até parecer pouco tempo, né, 60 segundos, mas se a ideia era economizar tempo, trapaceando aqui e ganhando dinheiro, essa punição está fazendo exatamente o contrário, transforma uma trapaça num desperdício de tempo. No final das contas, o cassino continua sendo um cassino, né, onde a casa sempre ganha.
No jogo Perfect Dark, aquele clássico da Rareware no Nintendo 64, existe um jeito um tanto humilhante para desmotivar qualquer um que tente trapacear. Apesar do próprio jogo disponibilizar códigos de trapaça, se você usar qualquer um desses códigos para completar uma missão no meio da campanha ali, tentar salvar o jogo no meio da campanha, o game simplesmente vai travar na hora. O jogo permite que você use códigos, mas não no modo campanha. Fazendo isso, você nunca vai avançar para a próxima missão. Mas a Rareware não parou por aí. Para garantir que você sinta o peso da sua audácia de ser um trapaceiro, o placar de fim de fase, quando você está trapaceando, no lugar de missão cumprida e tudo mais, vai aparecer como missão trapaceada e ainda um carimbo de status de agente desonrado. Aquela munição infinita ou invencibilidade não parecem tão chamativas agora, né? Mas a coisa é ainda pior. Até os códigos que deixam o jogo mais difícil, aqueles que dão armas melhores e escudos para os inimigos, também bloqueiam seu progresso. Ou seja, não adianta nem argumentar com o jogo dizendo que você só estava aumentando o desafio. A Rareware queria que você jogasse direito, do jeito que ela fez o game, antes de começar a brincar com os códigos, qualquer tipo de código. A punição aqui é em dobro. No jogo Star Wars Episódio 1 The Phantom Menace, ou A Ameaça Fantasma, a LucasArts decidiu que se você ia trapacear, pelo menos ia sofrer um pouquinho no processo. Esse título, lançado para PS1 e PC em 1999, oferece 2 códigos de recuperação de vida. O primeiro chama Heal It Up, que restaura totalmente a sua barra de energia, mas só pode ser usado apenas 5 vezes durante toda a campanha. É meio chato isso, nessa limitação, mas é totalmente aceitável. Você tem 5 vidas extras durante todo o jogo, nada demais. Só que existe também um segundo código chamado Give Me Life, que tem uma pegadinha nada amigável. Cada vez que você usa esse truque, a dificuldade do jogo sobe. Sim, você pode usar várias vezes, é infinito, mas o jogo vai ficar cada vez mais difícil. Você pode curar toda a sua vida, mas se usar demais esse código, vai deixar os inimigos tão poderosos até o ponto em que terminar o game se torna uma missão quase impossível. Eles te punem severamente por trapacear. Acho que a LucasArts queria dar um tipo de lição, né, para os jogadores trapaceiros. Tipo assim, trapacei, mas com moderação, sei lá. Nos tempos de Nintendo 64, existiam cartuchos como o Game Shark, que permitiam desbloquear códigos de trapaça para praticamente qualquer jogo. Você colocava o cartucho no videogame, liberava os códigos, depois colocava o jogo original lá e jogava todo hackeado. A maioria dos games até que aceitava de boa isso, ou pelo menos só bloqueava o progresso, você usava lá, mas não dava para salvar e tal. Mas se você tentasse usar o Game Shark em Donkey Kong 64, a punição seria muito mais grave. Bom, você colocava o Game Shark lá e assim que o jogo detectava a trapaça, Donkey Kong entrava num colapso bizarro. Ele começava a se debater ali na tela de forma incontrolável. Além disso, ele morria com um único golpe, não conseguia pegar os itens e o jogo todo começava a apresentar glitches esquisitos. Aí ficava quase impossível avançar, né, com um jogo desse jeito. Tá, então vamos tirar o Game Shark, vamos jogar no modo honesto. Se você pensou que bastava só remover o Game Shark e seguir jogando normalmente, está errado. Mesmo depois de tirar o cartucho e reiniciar o jogo, os problemas ainda vão continuar. E pior de tudo, o jogo podia até corromper o seu save ali de forma permanente. Não sei, provavelmente existe um jeito, né, de burlar isso aí e não perder o seu cartucho. Mas imagine só uma criança nos anos 90, que punição severa não foi essa? No final das contas, essa foi uma das punições mais cruéis e exageradas já aplicadas contra trapaceiros nos games. E a mensagem da Rareware era clara: quer usar Game Shark? Pode usar, mas esteja preparado para as consequências. Agora vamos para um jogo que muita gente pode não lembrar, mas trouxe uma das punições mais geniais para trapaceiros nos games. Afterlife é um clássico da LucasArts que coloca o jogador no papel de um verdadeiro arquiteto do além. Ele é encarregado de construir o céu e o inferno para os habitantes de um planeta distante. As pessoas iam morrendo, ia chegando ali, você distribuindo o céu, o inferno, construindo tudo lá. Era basicamente um SimCity versão espiritual, só que com bastante humor. E por ser
ser um jogo da LucasArts, é óbvio que Afterlife não deixaria Star Wars de fora, alguma referência você ia encontrar por aqui, né? Mas ninguém esperava que essa conexão fosse se transformar em uma punição brutal para os trapaceiros. Bom, o jogo conta com vários códigos de trapaça, sendo o mais útil deles aquele que permite gerar dinheiro infinito. E nesse jogo de construção, né, é muito bom. É um ótimo jeito de evitar a falência e construir o paraíso ou o inferno dos seus sonhos sem preocupações financeiras. Só que se você exagerar no uso desse código, terá muitas consequências. Isso porque depois de um certo número de ativações de dinheiro no jogo, uma mensagem aparecerá na tela dizendo que há uma perturbação na força e de repente a Estrela da Morte lá de Star Wars surge aqui no seu jogo, no seu planeta e começa a atirar sem dó nos edifícios que você construiu. Sim, a Estrela da Morte aparece aqui e destrói todo o seu Império Galáctico pós-vida. É uma ótima referência da LucasArts, mas uma péssima escolha para trapaceiros no jogo Afterlife. Se você é do tempo dos poucos pixels, sabe que códigos de trapaça eram parte essencial da diversão nos games. A gente fazia muito isso, era muito legal, não tem problema nenhum em fazer códigos. Só que daí vieram os troféus e conquistas, jogos online e tudo mais. E as empresas decidiram que não podiam mais deixar os jogadores desbloquearem tudo facilmente, se é que vocês me entendem. E tudo isso nos leva ao jogo Assassin's Creed 4 Black Flag, um jogo onde existe um sistema de códigos, mas com uma punição ridícula para quem quiser usá-los. Aqui os truques não são simplesmente ativados por um código aleatório, você precisa trabalhar para desbloqueá-los. Você vai passar horas coletando certos fragmentos, completando desafios e explorando certas partes do mapa só para desbloquear esses códigos e no final descobrir que eles não servem para nada, já que você é punido por usá-los. Isso porque se você ativar qualquer trapaça aqui em Assassin's Creed 4 Black Flag, o jogo simplesmente bloqueia o seu sistema de salvamento. Ou seja, nada que você fizer enquanto os cheats estiverem ativados será registrado, será salvo no jogo. É só pela diversão mesmo, se você quiser continuar a campanha terá que desligar todos os códigos. No início do lançamento do game, para jogadores que não sabiam dessas limitações, aposto que foi muito frustrante passar horas e horas fazendo tarefas para desbloquear um código que no final era inútil. Só isso já foi punição severa o suficiente. Se existe um código de trapaça que todo mundo conhece de cabeça é o Konami Code, o clássico cima-cima, baixo-baixo, esquerda-direita, BA Start. Só que com o tempo os desenvolvedores começaram a subverter a expectativa dos jogadores, a inverter, né, transformar esse código de salvamento em uma armadilha mortal. Isso porque em Gradius 3 fazer o Konami Code resulta na morte instantânea, no lugar de ganhar vidas, sua nave simplesmente explode, é a punição máxima. Claro que existem outros códigos aqui em Gradius 3 que ajudam o jogador, mas o Konami Code foi inserido só para prejudicar mesmo. Ou seja, depois de anos ajudando os jogadores com vidas extras, a Konami decidiu que era hora de virar o jogo e trollar os trapaceiros. E aí, ainda acha que trapacear nos games é sempre um atalho para a vitória? Você descobriu no vídeo de hoje que nem sempre é assim. Mas agora eu quero saber de você. Você já caiu em alguma dessas armadilhas? Ou conhece outros jogos que punem trapaceiros de forma cruel e eu não comentei nesse vídeo? Comenta aí. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se for novo por aqui. Assista também os outros vídeos sobre trapaças no Nostalgia dos Games. Vou deixar aí os cards aparecendo na tela, é só clicar e assistir à vontade. E até o próximo vídeo. Fui!